Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre o final da tirada da madeira, né, do cabeçalho. Estou tirando o cabeçalho, a madeira, e se você se interessou e gostou do que eu estou fazendo, quiser ver mais sobre isso, acompanhe aí os nossos vídeos aí no canal, que você vai ver eu falando sobre essa peça, o porquê e também como é feito o processo todinho. E não deixa aí de assistir o vídeo até no final, deixa o seu gostei, compartilha, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreva se não é inscrito, que é só aqui que você vai ver todo esse processo sendo feito, né? O carro de boi do começo ao fim. Assista o vídeo até o fim, para seguir nosso trabalho. Como tirar cabeçalho, né? Tô tirando aqui um cabeçalho, vou ver se tira até mais, vou ver se consigo tirar 3 cabeçalhos nessa tora. E aproveitar o máximo, né? É um pedido que as pessoas sempre faz, de como tirar com relação ao vento. E muitos perguntam se madeira ocada que dá oco é boa para fazer. A madeira ocada, se tiver madura, ela é muito boa porque ela não empena as peças, né? Principalmente peça comprida. Esse aqui é um cabeçalho para carro de carneiro, né? Eu tô com um carrinho de carneiro começado há muitos anos, o par de roda tá pronta. Eu tenho as chedas e não tinha um cabeçalho, então estou aproveitando aqui da árvore também. Tá com 28. Eu vou deixar com 10, né? Eu vou precisar de 6, mas eu sempre deixo mais grosso. E também não vou precisar de 28 aqui, mas por a peça dar uma largura maior, e eu tiro, porque se ele empenar depois a gente tem por onde tirar. E também vou deixar mais grosso, né? Eu falei que eu vou deixar com 6 ou 7. Aqui vai ficar com uns 10, às vezes até 11. Eu vou virar ela depois e vou olhar, para poder se empenar também, depois ter aonde tirar. Como é que faz com a madeira? Madeira, quando é ocada, você sempre tira do lado, mesmo que seja uma madeira que não tenha oco, mas tenha o vento, né? Isso aqui era o sentido do vento. A água entrou por algum buraco e começou a apodrecer ela de dentro para fora, né? Então isso aí é o tempo que vai fazendo. Ela tá cheia de terra de cupim, aí o cupim entra também, vai comendo, vai desgastando, e junta o cupim e a água que está entrando lá no gai da árvore, em algum furo, algum galho que morreu, alguma broca, e vem descendo, e o cupim ajuda, né, o processo. O cupim come, então o cupim sempre deixa a terra, ser uma coisa que acaba muito com a corrente. Então você vai tirar do lado. O cabeçalho de cá, ó, tem um galho, né? Então não serve para cabeçalho, às vezes nem cambota. Então você vai, igual se não fosse aquele galho ali, ó, às vezes dava 4 cabeçalhos, né? Você tira um de cá, tirava outro de cá e tirava um aqui e outro de baixo. Então, por causa daquele galho de aqui, essa face aqui não vai dar para fazer um cabeçalho, mas eu vou conseguir fazer um aqui e outro de cá, se lá na ponta não tiver um problema muito grave. A gente avalia, né, os dois lados da tora, né, o aparo. Vou mostrar a ponta de lá, que a ponta de lá também tem oco. Tá lá o oco na ponta de lá, onde foi aparado. E de cá também tem oco. Como vocês podem ver aí, tá aí o oco. Tem broca,
né? Isso aqui é uma broca que fez. Tá ali o oco, tem até uma abeia preta nele, né? Então a gente não sabe se esse oco vai aumentar para dentro ou não. Mas a intenção é tirar de cá e de cá aqui, ó. E ver se isso aí vai complicar. Então é dessa maneira que a gente aproveita para fazer o cabeçalho. Se ela fosse o vento, o processo era o mesmo, né? Você sempre tira do lado. O miolo da madeira que a gente fala, né? O centro não é bom para carro de boi, tanto para roda quanto para cabeçalho, ou às vezes até mesmo a racheda. Então a gente sempre aproveita as beiradas da tora. A gente comenta muito a respeito de vento na madeira. E as pessoas perguntam o que é vento. Vento é esse rachado aqui, ó. Esse rachado chama vento. Por que que o pessoal colocou o nome de vento nesse rachado? Porque é o vento que faz ele. O vento, quando ele pega a copa da árvore e torce a copa da árvore, ele estronda a madeira muitas das vezes, né? Causando esses ventos por dentro. Então, por isso é que é feito, falado de vento, né? É o processo que o vento faz, o trincado, é dado o nome de vento. Esse aqui, ó, o vento dele é muito pouco. Ele tem o vento encruzado, que a gente fala. Tem um vento que dá só num segmento, só num rumo, né? Tem um vento encruzado e tem um vento pé de galinha. O que é o vento pé de galinha? Dá um aqui e outro aqui, ó. Então, assim, é um Y, né? Um pé de galinha para o povo da roça. Então, existe esses 3 tipos de vento aí. E mesmo o vento, quando ele é assim, ó, se ele tiver só o vento principal, se tiver encruzado, mas for pequeno aqui e aqui for grande, o que você vai fazer? Você vai aproveitar dos lados. Se a tora for fina, você vai tirar aqui, ó, dos lados. Você vai tirar uma peça desse lado e outra peça desse lado. Para poder, porque se você tirar aqui de travesso com o vento, se for um mião, ele vai rachar. E se for uma cambota também, ela racha. Então, se for uma peça, uma tora que não der muita grossura, e tiver só o vento assim, ó, ou mesmo que seja um Y, mas o vento seja grande, você vai aproveitar só esse lado. Aqui, ó, esse meio que fica, você pega, tira a reia para cá e tira a reia para lá. O miolo não presta. O miolo não presta para carro de boi. Peça nenhuma não é bom. É danado para quebrar. E rachar também. Então, é assim que você tira. Se o vento está aqui, o que que eu faço? Eu aparo a tora. Essa aqui ainda não foi aparada. Eu aparo a tora, né? Vou nas duas pontas. Às vezes o vento está aqui desse jeito. Lá está assim. Eu controlo, né? Eu torço a tora de uma maneira que eu vou tirar das duas faces e não vai pegar de travesso com os ventos, para poder aproveitar melhor a madeira, sem trincado, sem vento, sem rachado. Tirei o primeiro cabeçalho, tá lavrado na grossura, tá lavrado na largura mais ou menos o formato, né, que ele vai ficar. Aqui na frente tá bem mais grosso, a grossura tá grosso de fora a fora, a largura aqui na frente também a gente deixa maior. Depois eu vou explicar como é feito o processo, né? Como eu falei que eu ia virar a tora, virei a tora e vou tentar tirar um cabeçalho de cá e outro de cá do oco. Não vou tirar muito próximo ao oco. Por quê? Porque às vezes acaba muito com a corrente. E as costaneiras que a gente fala, as beiradas,
costuma dar umas madeiras melhor, se ela não tiver muito rachado nas beiradas, né? Coloquei a linha, o processo que eu uso é com a linha. Eu enfio com um prego numa ponta, o outro no outro, que a sombra, a linha tá aqui, ó. Como vocês podem ver, tá a sombra dela de fora a fora e ela tá aqui, ó. Então a gente faz esse processo aí para poder riscar. Vou mostrar aqui na ponta também. Vai pegar um pouquinho do oco aqui, ó. Mas não tem problema, porque ela tá mais grossa. Tá riscado com 11, tá lá a marca. Eu venho, marco debaixo da linha. Tá lá o risco, debaixo da linha, certinho. Aí, tá ali o outro risco, tá com 11. Por que 11? Eu vou gastar 7 centímetros, mais ou menos, é a grossura final do cabeçalho apareado, né? Mas eu preciso, no mínimo, 3 centímetros, se caso ele empenar, para poder desempenar ele ficar retinho quando for fazer a mesa. Então sempre eu tiro 3 centímetros a mais na grossura, se a madeira der. Então aqui tá com 11, eu vou passar a corrente de cá, vai ficar 10 a corrente, como 1 centímetro. Aí eu pus a linha na ponta, controlei aqui na ponta, controlei lá no pé, pus a linha, venho aqui no meio e passo o risco debaixo da linha. Tá lá o risco debaixo da linha certinho, medi os 11, tá aqui, passei um risco aqui. Por quê? Porque eu risco de lápis, muitas das vezes a madeira tem umas rajas e o risco é da mesma cor, então às vezes fica ruim para você enxergar. Quando você passa o risco de travesso, fica fácil de você enxergar o risco. Então qual que é o processo agora? Vou pôr a linha do lado de lá, fazer o mesmo processo, vou riscar igual eu risquei aqui. Aqui agora eu vou passar a régua, né? Vou riscar com a régua e vou tirar, desfiar. Já está marcado. Processo de riscar com a régua, você tem que colocar a régua faceando bem com o risco. Confere as duas extremidades, né? Nos dois riscos, tá lá no risco, aqui também tá. Você vai apoiar a régua bem apoiado para riscar. Risca no rumo que está com a mão, muda a mão para frente e risca em outra parte. Para quê? Para a régua não nadar. Então bem apoiada a régua. Se ela sair do lugar antes de você continuar a riscar, você tem que voltar ela para o lugar. Terminei de riscar o comprimento da régua, vou riscar a outra parte. Coloco no risco lá, tá no risco aqui, e passo o lápis. Coloquei no outro aqui, coloquei no risco, tá no risco, passo o lápis. Muitas vezes a pessoa fica passando o lápis, muitas vezes. Eu sempre falo, a gente corta no motosserra, o lápis é só para riscar. Então, tá aí, umas 2, 3 vezes, ficou nítido o risco, tá riscado. Risquei de cá já tá marcado, vou riscar também. Coloca a régua no risco, nos dois riscos, né? E firmo e passo o lápis. O processo é o mesmo. É assim que eu risco com a régua. Há quem risca com cordão, com xadrez, né? Aquelas bisnagas, para colorir o cimento, para queimar cimento. Tem pessoas que usam verde, outros usam o óleo queimado. Eu gosto muito de usar o método tradicional, né, que foi o que meu pai me ensinou. A boa régua e o bom lápis
Lápis já é um lápis mais moderno, mas a réguinha é uma régua que era do tio do meu pai. Ele deu ela para o meu pai. Meu pai trabalhou com ela muitos anos. E depois passou para mim. Ela já está comigo já aí os seus 15, 20 anos. Essa linha nesse pedacinho de pau tem 25 anos que essa mesma linha está amarrada aqui. Então o pessoal pergunta, eu sou bem conservador. Gosto de conservar minhas ferramentas. Vou mostrar para vocês que está arriscado. Tá aí os 4 riscos. O que eu vou fazer primeiro? Primeiramente eu vou tirar esse casqueiro. Vou tirar daqui para fora. E depois vou tirar esse casqueiro. Por que eu tiro os casqueiros? Porque quando a peça é empenador, isso indica que não está empenando. Mas quando ele é empenador, você tira primeiro o casqueiro. O casqueiro, se você cortar aqui, ó, primeiro, antes de cortar aqui, você corta aqui, ó, o casqueiro puxa ele para fora lá na ponta, empena. Então, eu tiro esse casqueiro primeiro, para depois tirar a peça. Evita muito de empenar.